Olá a todos, bom dia, espero que todos estejam bem. Estive hoje na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, falando sobre narcisismo, né? O que seria o narcisismo, né? O narcisismo vem da mitologia grega, né? Através do personagem Narciso, que era um homem lindo, belo e que atraía paixões, né? E a ninfa Eco se apaixonou por ele e ele a renegou. E a renegou com arrogância, com desprezo, desdém, né? Até mesmo com fúria. E qual foi o castigo dele? Conviver com ele mesmo. Foi então que ele chegou num lago e percebeu uma imagem linda e se apaixonou por essa imagem. Só que essa imagem refletida no lago era ele mesmo. Então se criou o mito de Narciso, né? Extremamente apaixonado e aficionado por si mesmo, né? E aí, como uma espécie de simbiose, o lago o puxa para dentro e ele, ao mesmo tempo maravilhado, quer ir viver aquela paixão. Então ele cai no lago e morre, né? O que podemos chamar de suicídio, né? Então, o ser extremamente narcisista, ele é um ser extremamente egocêntrico, é um ser que tem características de extrema insegurança e muita baixa autoestima, mas procura se autodefender com arrogância, com agressividade, é extremamente nervoso e irritadiço em vários momentos quando não sente seu ego saciado. Então é importante que se perceba que o narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Que pode ser gerado pela hereditariedade, ou seja, por questões ancestrais, né? Ou meio ambiente, né? Onde é vivido, ou neurobiologicamente falando, né? Freud conceituou o narcisismo, né, como algo natural no ser humano, porque num período de infância nós vivemos esse período de ter só um mundo que é nosso, vislumbrar um mundo nosso. A partir de uma certa idade nós devemos vislumbrar algo além de nós, né, ou seja, o nosso próximo, o outro, né. E aí nós passamos para um processo de transição e aprendizagem. Agora muitos ficam nesse mesmo perfil narcisista. Hoje vivemos numa sociedade que tem um culto ao corpo, né? De uma forma extremamente narcisista e doentia, pouco saudável, né? A valorização do corpo extremamente acontece, né? E é absorvida por muitos, enquanto a valorização do espírito pouco sabe, ou quase nada, ou não tem interesse sobre, sendo que o imaterial é tão importante quanto o material. Nós encarnamos para evoluir espiritualmente ou imaterialmente, né? A nossa condição material, ela é, vamos dizer assim, algo que é o pano de fundo da nossa verdadeira missão, né? Ela nos direciona ali. Nós sabemos que nós temos uma missão com o próximo, então vamos ser médicos, vamos ser ator, advogado, né? Vamos se relacionar com o público. Mas a partir dessa profissão, nós vamos aprofundando esses laços, né? E perceber família, amigos, e etc. Mas é importante perceber também que dentro desse processo da materialidade, da profissão, existe o eu, né? E como esse eu é trabalhado? No ego ou no self? Então é importante essa reflexão, né? Falamos também sobre a mãe narcisista, que é aquela que nunca está contente, nunca está feliz, quer sempre ter o controle de tudo, tudo que
Se diz respeito ao filho que faz feliz, não faz ela feliz, mas ao que diz respeito a ela, se o filho faz o que ela quer, é o que ela deseja, né? Isso é uma forma de narcisismo das mais graves, porque você vai passando para o seu filho essa forma, né? Aí que está o meio ambiente, né? Então, como combater isso, né? Mostrando, como Paulo nos disse e nos exemplificou na sua obra, Paulo Estevão, né? Quando ele defendia Moisés e conheceu Cristo, né? Todos os dias eu morro para no dia seguinte renascer em Cristo. Ou seja, ele não vai renascer nele mesmo, e sim renascer em Cristo. O nosso grande mestre, a nossa grande referência, nosso grande irmão, que também continua no processo de evolução, de autoconhecimento, de reforma íntima, como queira. É importante perceber que nós podemos dar o start, mas é contínuo o processo de evolução. Não como muitos dizem, principalmente na casa espírita, tenho 50, 60 anos de espiritismo, já fiz a minha reforma íntima. Como? A reforma íntima é contínua. Você nem começou a sua reforma íntima, né? Ou nunca leu o Pentateuco do Kardec, os 5 livros, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. É a cartilha, é o básico, para depois entrar nas outras obras, né? É claro que a gente percebe que há uma continuidade latente nas obras do Chico Xavier, que não por acaso, na concepção dos mineiros e na minha também, é a encarnação, o mesmo espírito, Kardec e Chico, né? E aí muito se explica por que Chico era um analfabeto ou semi-analfabeto e escreveu, né, psicografou as obras da forma como ele psicografou. E ele conversava, e ele dava entrevistas, e ele falava de uma forma extremamente culta, né? E não transparecia ser um analfabeto de origem. A espiritualidade ela tem vários mistérios, basta nós percebermos. Perfeito? A mitologia grega ela é muito rica em vários ensinamentos, né? Eu comecei a estudar a mitologia grega através do teatro, né? E confesso para vocês que não é algo que me fascina muito, mas em si em termos de conhecimento, né? Mas tem muitos textos teatrais da filosofia grega que aí sim me interessam muito, como Antígone, o Rei Menelau, Édipo Rei, né? São textos que contam histórias da humanidade e que traçam perfis psicológicos extremamente importantes a serem trabalhados, tanto no indivíduo quanto o artista que cria o seu personagem, né, estuda esses indivíduos, né, e traça um perfil psicológico dessas personagens. Então é extremamente importante, né? Por isso que o artista, o ator, né, o cara que pinta quadros, né, o cineasta, tem que ler um pouco de tudo, né? Diversificar, porque tudo é conhecimento e agrega à profissão. Perfeito? Então, que possamos cada vez mais absorver as questões de conhecimento, porque nós sempre somos ignorantes em alguma coisa. Então basta nós estarmos abertos para aprender. Gratidão.